Qual é, tricolor? Mais um giro de notícias aqui no Qual é, tricolor. E você não perde nada. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar acompanhando tudo que acontece aqui no Qual é, tricolor. Bora de giro de notícias. O Fluminense ontem empatou 1-1 contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E a maldição continua. São 20 anos sem vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Última vitória em 2005, num 4-3, num gol no último minuto do Petkovic. O Fluminense segue sem vencer. Ontem empatou 1-1, jogou bem. Primeiro tempo foi muito bom do Fluminense, produziu para poder estar ganhando de 1 ou até 2-0. Não conseguiu concluir a gol efetivamente, né? E sai de lá com um empate amargo. Isso porque a expectativa de nós, torcedores, era que o Fluminense conseguisse mais uma vitória para poder subir na tabela do Campeonato Brasileiro, chegar a 16 pontos, mas não, foi interrompido isso aí. O Fluminense conseguiu um empate, né? Até porque estava perdendo, empatou, mas sai com um gosto meio que amargo, porque a gente jogou melhor que o Juventude, jogou para poder ganhar e não conseguiu vencer. Claro, o Fluminense tem muito a melhorar ainda, mas ontem eu já vi uma pequena melhora no Fluminense. Quarta-feira tem o jogo da Copa do Brasil, terceira fase, é o jogo de volta. O primeiro jogo o Fluminense ganhou de 1-0 com o gol do Keno e agora precisa de um empate para poder se classificar. Mas claro, a gente espera por uma vitória. O Fluminense jogando com atitude, ganhando da Aparecidense fora de casa para poder se classificar para as oitavas de finais da Copa do Brasil. E no sábado, o Fluminense enfrenta o Vasco da Gama do Fernando Diniz. É isso mesmo. Fernando Diniz, que agora é técnico do Vasco, vai reencontrar o Fluminense no sábado, 6h30 da noite, no Maracanã. E o Fluminense vai ter um duelo muito difícil. O Vasco, que vem de um início de trabalho do Fernando Diniz, ganhou a última partida, jogando até bem, melhorou já, né, no comando do Diniz. E o Fluminense vai ter uma batalha bem difícil pela frente. O Fluminense que vai jogar na quarta-feira contra a Aparecidense, se classificar, se Deus quiser, para a próxima fase da Copa do Brasil. Vem de um empate contra o Juventude, um empate amargo, onde o Fluminense jogou melhor que o Juventude, jogou até para ganhar, mas não conseguiu a vitória. E agora é focar nesses dois jogos que vai ter pela frente, jogos importantes, e buscar essa vitória, porque o Fluminense precisa vencer no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro no gol no último minuto e agora do empate contra o Juventude, 2 jogos seguidos fora de casa. Lembrando que essa maratona no mês de maio é intensa, então assim, pontuar no Campeonato Brasileiro porque é muito importante. Vamos falar agora da entrevista do Renato Gaúcho, isso mesmo. O Renato Gaúcho, no pós-jogo, né, deu entrevista coletiva e falou sobre que gostou da partida do Fluminense contra o Juventude. O Fluminense mereceu vencer, se tivesse que ter uma equipe vencedora, seria o Fluminense. Gostou da postura do time. Tivemos diversos problemas antes mesmo da bola rolar, né? O Keno não foi nem relacionado por causa do desgaste físico. O Paulo Henrique Ganso teve um quadro alérgico, viajou, foi relacionado, mas não atuou. Então assim, o Fluminense vai tendo bastante problema na questão de elenco ali, né? Sempre perdendo um ou outro jogador. E o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, já assumiu que pediu ao presidente Mário Bittencourt umas 2 ou 3 contratações, já foi lá, cobrou a diretoria, dizendo que o Fluminense precisa ali de 2 ou 3 contratações para poder reforçar o seu elenco para o restante da temporada. Ele confia muito no seu elenco, ele reforçou isso mais uma vez na entrevista, que confia no elenco, gosta do elenco, mas que precisa de 2 a 3 contratações para o restante da temporada. Lembrando que o Fluminense disputa a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e agora, no mês que vem, menos de 30 dias para o início do Super Mundial, a Copa do Mundo de futebol de clubes, né? Então assim, ele vem reforçando o desejo de ter mais 2 a 3 atletas ali para reforçar o seu elenco. O jogo de ontem, que também ficou marcado
pelo gol do Hércules. O Hércules que foi o responsável por marcar o gol do empate do Fluminense contra o Juventude. Que isso traz uma moral para o atleta que vinha em baixa no tricolor, ele que veio com uma das principais contratações do Fluminense, uma das contratações que mais traz expectativa para o torcedor, e ele ontem conseguiu fazer um gol. Ele não estava nem cotado para iniciar o jogo, mas devido ao quadro alérgico do Paulo Henrique Ganso, ele ganhou a oportunidade e aproveitou. Independente do gol que ele fez, ele já vinha fazendo uma boa partida, uma boa atuação. E claro, com o gol, isso só enaltece mais a partida que ele fez, uma boa partida. E ele vem ganhando moral, né, com esse gol, que ele estava precisando. Surgiu alguns boatos aí com o nome dele, que deixou o jogador bastante triste. Até o Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva que conversou com o atleta para não deixar ele se abalar com essas notícias que surgiu em respeito ao nome do Hércules. E assim, foi bom para poder dar moral pro Hércules, né? Ele logo após o gol teve outra chance, fez uma boa partida, foi um dos destaques da partida de ontem, e isso é bom pro atleta, e que agora ele possa seguir no viés subindo ali no elenco, nas partidas, melhorando cada vez mais, porque é isso que o torcedor espera desse atleta que chegou com bastante expectativa no tricolor. Falando ainda sobre o jogo de ontem, Juventude versus Fluminense, o empate de 1-1, queria destacar aqui o lance onde o Serna sofre uma falta, onde o juiz não dá falta, o Serna mostra a perna para o juiz ignora, né, nem para poder perguntar o quarto árbitro ali, né, pelo microfone, a equipe de VAR para revisar o lance, não. Ignorou, mesmo tendo visto a perna do Serna machucada. A equipe de VAR não falou nada para o árbitro poder ir lá e analisar uma possível expulsão do jogador de Juventude. E mais uma vez o Fluminense vem sendo prejudicado. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não vai ser a quarta, não vai ser a quinta. O Fluminense não continuar cobrando a arbitragem brasileira, vai continuar acontecendo isso aí. Porque, no mínimo, era um lance para ter sido revisado no VAR para possível expulsão. Aí ficaria a critério do árbitro. Mas, cara, é incrível como o árbitro de frente pro lance, ele estava de frente pro lance. Ele de frente pro lance, ele ignora. Não é uma jogada onde ele está longe do lance, sabe? O árbitro, ele tá ali de frente pro lance, de frente, e ele não dá falta. É incrível, ele não deu falta. E a equipe de VAR também não chamou para possível análise de cartão vermelho. E mais uma vez o Fluminense segue sendo prejudicado. Sim, o Fluminense segue sendo prejudicado. Muitos vão estar falando, tá chorando, tá chorando. Não, não tá chorando, tá? O Fluminense não é a primeira, como eu disse, não é a segunda, não é a terceira e não vai ser a quarta nem a quinta. O Fluminense vem sendo prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca também o Fluminense foi muito prejudicado em alguns lances. E isso vem acontecendo constantemente no Fluminense. Aí fica a minha pergunta. O que está acontecendo? Tu não vê isso acontecer com outros clubes que parece que tem mais força dentro da entidade lá da CBF. E com o Fluminense tudo acontece, ninguém fala nada, os jogadores não pressionam. Tem que haver uma pressão ali dos jogadores dentro de campo, tem que começar a cobrar mais forte, porque isso não tá certo. Não tá certo, não tá legal. Então, assim, ficar de olho, começar a cobrar mais, o Fluminense começar a publicar mais nota, né? Porque só assim isso vai pelo menos diminuir. É assim, pelo menos, que eu penso. Galerinha, agora vamos falar desse tabu de 20 anos que o Fluminense está sobre o Juventude. 20 anos sem vencer o Juventude. Pode parecer, mas dentro desse intervalo teve ali 14 anos sem jogos. Sim, mas são 20 anos, né? Dentro dos 20 anos, são 7 jogos. E 7 jogos que o Fluminense não vence o Juventude no Alfredo Jaconi. A gente tem outros pontos para falar do Fluminense, outras coisas que a gente deve se preocupar mais. Beleza, descartar que um clube do tamanho do Fluminense não pode ficar 20 anos sem vencer fora de casa o Juventude. Com todo respeito à equipe do Juventude, o Fluminense ele é muito maior que o Juventude.
Então são alguns tabus que não dá para não ressaltar. O Fluminense tem que entrar em campo no próximo jogo que for jogar contra o Juventude, chegar para os jogadores que tiver lá, que for jogar, falar, gente, olha só, tem 20 anos que esse clube aqui não vence essa equipe. E o tamanho do Fluminense, pô, não dá para ficar 20 anos sem vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Ah, mas jogar lá é muito difícil. Eu sei que é difícil. Jogar no Alfredo Jaconi sem chuva é difícil, com chuva é difícil também. Mas todo mundo que vai jogar lá, uma hora ou outra ganha. E o Fluminense isso não está acontecendo. Então, assim, tem que destacar, tem que reforçar. E toda vez que a gente for voltar e jogar lá, passar para os jogadores que for jogar. Galera, chegou a hora de ganhar dos caras aqui. Todo mundo que vem aqui, por mais difícil que seja, consegue arrancar uma vitória. Então, assim, tá na hora de ligar o sinal de alerta. Aliás, já passou da hora. Então, assim, a gente vai estar falando sempre que o Fluminense for jogar lá, porque tem que estar atento a isso. Para você que ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado, gratidão a todos vocês que estão compartilhando, estão curtindo o nosso vídeo, tá assistindo o nosso vídeo completo. Isso é muito bom aqui pro Qual é Tricolor, a gente está crescendo cada vez mais graças à ajuda de vocês, tá? Então eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e faça o Qual é Tricolor crescer cada vez mais. Eu sempre falo, o Qual é Tricolor é mais um canal de tricolor para tricolor, mais um conteúdo para você poder estar assistindo aqui no YouTube. E a gente vem trabalhando cada vez mais para poder estar entregando o melhor conteúdo para você, torcedor. Então, muito obrigado, tamo junto e Qual é Tricolor?